Amigos do esporte, aquele abraço. Terça-feira, nosso encontro, 8 da noite, meia-noite, repeteco do Max Esporte aqui na TV Max. Você curtindo, batendo papo. Hoje tem super convidados participando com a gente. Muito assunto para a gente falar, com certeza, dentro do programa Max Esporte. Mais de 4 anos no ar, trazendo aí essa resenha raiz, como diz o nosso Ricardo Mazzello. Você deve estar perguntando, cadê o Ricardo Mazzello? Um mês. Está de férias? Não, ele está se recuperando e semana que vem estará de volta comandando o programa Max Esportes, que tem sempre nome de Rem TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, e de Inset Bom, o carrinho vermelho para você. E a gente vai começar diferente hoje. Vamos começar com Paulo Bizarro, E-Games, trazendo pra gente. Vamos lá, Paulinho. Alô, galera do E-Games, aqui no nosso Max Esporte. Chegando com aquela dica de games espetacular. Uma franquia que se consagrou pela qualidade, pela furtividade dos personagens. Agora trazendo Bazin, Assassin's Creed Mirage. Sai dia 5 de outubro para PS4, PS5, Xbox One e séries. Caprichadíssimo, e você assiste tudinho agora na sua tela. Prepare-se, dia 10 de outubro começa a fase de entrada do Worlds de LoL 2023 lá em Seul, e a nossa Loud vem com tudo pra gente torcer demais juntos aqui no E-Games, acompanhando cada passo dos nossos guerreiros. Dia 4 e dia 7 saem as novas atualizações do eFootball 2024, prometendo melhorar e muito o jogo que já é bom. Em virtude disso, aquela nossa reportagem comparativa entre o eFootball 2024 e o novo EA Sports FC, antigo FIFA, ficou para a próxima semana e tá imperdível para variar. Fique ligado que a gente continua no programa. Tô lá junto com o Ursão, Rogério e Mário Silva, falando tudo de futebol também. Não perca, continue com a gente. Beijo enorme. Tchau! Valeu, Paulinho. Aquele abraço. Olha aqui, agora é a hora do Raulzito. Nosso Raulzito, na fisiculturismo, né? Vai falar muito pra gente. Vamos lá, meu querido Raulzito. O Fluminense joga quarta-feira. Eu só quero ver o seu Fluminense. Vai lá, Raulzito. Senhoras e senhores, chegamos, meus bodybuilders. E hoje nós vamos falar do gringo mais amado do Brasil, o canadense que é simplesmente... 1, 2, 3, 4 Olympic. Isso aí, 4 vezes campeão Mr. Olímpia e vem em busca do 5º campeonato. E nós estamos falando de Chris Bumstead, famoso Siban. E eu, sinceramente, não tenho nem muito o que falar desse cara. Siban tem uma genética privilegiada, mas a gente fala de genética é até um erro, desmerece ele, porque é um cara super dedicado, um cara que é focado totalmente no propósito que ele tem no fisiculturismo. E uma curiosidade do Siban, em um podcast que ele gravou há algumas semanas, ele frisou que cuida muito da saúde, zela muito pela saúde dele. Por exemplo, alguns tipos de hormônios, não vou citar nomes aqui que não vem ao caso, mas que 99,9% dos fisiculturistas usam, ele não usa. E ele disse que não usa por medo e precaução da saúde mesmo. E o que isso quer dizer? Que ele é realmente muito focado por não usar esses tipos de hormônio. Um desses hormônios, por exemplo, é um acelerador, um queimador de gordura. Ou seja, ele tem que fazer um exercício cardiovascular a mais, tem que treinar mais intenso. Isso mostra que o Siban é realmente um cara diferenciado, não só pela genética, mas o que ele faz o melhor. E agora, para vocês verem, Siban no Mr. Olímpia 2022, onde ele conquistou o 4º campeonato. Galera, e são 4 campeonatos seguidos, 2019, 2020, 2021 e 2022, que é, no caso, esse aí. E vou ser bem sincero, e
E assim, não é uma opinião só minha, e acredito que de praticamente 100% das pessoas que acompanham o fisiculturismo e vão acompanhar o Mr. Olympia, dificilmente alguém vai bater no Chris Bumstead esse ano. A gente acredita muito no futuro do Ramon, e acredito mesmo que o Ramon, talvez ano que vem, 2024 ou 2025, possa superar o Siban, e a gente torce talvez, como o Siban já disse, pode ser o último Mr. Olympia dele. Aí, nosso dinossauro acriano tem tudo para reinar como o Siban tá reinando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ver Chris Bumstead no palco é algo totalmente diferenciado. Ele é um cara diferente até para posar. Não vou dizer que ele é o melhor posador que nós temos, Ruff Diesel. E mais pra frente eu vou falar dele. Mas ele sabe mostrar o que ele tem de melhor. Os cortes dele, olha essa pose de lado dele, é diferenciado, o peitoral dele, o tríceps aparecendo. Ele chama a galera, ele mexe com o povo. É um cara diferenciado, um cara que entra no palco já alegre, entra para fazer a diferença. E isso é uma das coisas que minha opinião, eu acho que falta no Ramon Queiroz, no nosso dinossauro. Talvez seja as poses dele, melhorar um pouco mais, bater um pouco mais nisso, e é o que ele tá fazendo. Senhoras e senhores, Chris Bumstead em busca do seu 5º Mr. Olympia, mas nós temos o nosso dinossauro acriano Ramon Queiroz, que está numa preparação absurda, e semana que vem nós vamos falar sobre Ramon Queiroz, nosso dinossauro acriano, aqui neste programa. Então não perca, semana que vem. Aquele abraço, aguardo vocês. Valeu, Raulzito, aquele abraço, que o seu tricolor, o seu Fluminense consiga a vitória e que vá para a final da Libertadores da América, tá certo? Aquele abraço para o nosso Raulzito com o fisiculturismo. E vamos falar da internet. O que está se falando na internet, hein, Gustavo Cunha? Muito boa noite a todos. Começo hoje com o que a torcida do Botafogo tem dito nas redes sociais. Muitos questionamentos sobre Tiquinho Soares ter começado no banco de reservas. A torcida alvinegra pede a demissão de Bruno Lage, alegando que com o português o time teve uma queda de rendimento e não vai conseguir ser campeão brasileiro. No lado do Flamengo, a nação mostra irritação com a diretoria pela demora no anúncio de um novo técnico. No Vasco, mesmo com a dura derrota para o Santos, a torcida prega união com o time. Prova disso é que os ingressos para o próximo jogo do Cruz Maltino contra o São Paulo, em São Januário, já estão esgotados. Por fim, a torcida do Fluminense mostra otimismo com a classificação na Libertadores, mesmo jogando no Sul. O que elevou esse otimismo foi o fato do tricolor ter conseguido empatar com o Internacional no Maracanã, mesmo jogando boa parte com 10 jogadores. Por hoje é só, Borges. Fico por aqui. Até a próxima. Um abraço. Fui. Valeu, Gustavo Cunha. Aquele abraço. Você volta semana que vem com o nosso Ricardo Mazella falando o que está acontecendo, o que estão falando aí pelas redes sociais, pela internet, tá certo? Agora é hora de botar os nossos mosqueteiros aqui para a gente conversar. Mas antes do nosso Mário Silva, do Rogério Vilela, que está aqui abaixo de mim, e do nosso Paulinho Bizarro, que está abaixo do Mário Silva, eu vou lembrar um detalhe importante, que você já sabe, né? Vamos limpar essa casa rapidinho aqui para os nossos mosqueteiros entrarem com casa limpa. Bye, bye, lixo, vem aí. Vamos lá! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garantir economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, um dos nossos patrocinadores aqui do programa Max Esporte, né? Agora sim, bota os mosqueteiros, já apresentei eles, e de imediato vou levantar um assunto importante daqui a pouco, que é a questão do Soteldo, né? A questão da brincadeira que ele fez, que acabou criando uma confusão na Vila Belmiro. Mas primeiro, o seu boa noite, Mário Silva. Boa noite, Borges. Um abraço para o nosso querido Paulo Bizarro, nosso Ronaldo que está aí feliz da vida com o fogão. Ah, não, fogão. Agora é o seguinte, o meu boa noite
Eu sei que você vai tocar nesse assunto, mas eu não vou dar nem uma boa noite para o Soteldo, não. Eu vou dar uma boa noite para alguns colegas que defenderam o Soteldo. Um deles até vou citar o nome, porque como eu pago para ver, eu sou consumidor. Eu sendo consumidor, eu posso falar. O André Rizek, num programa da Sport TV, defendeu o Soteldo, dizendo que aquilo é uma brincadeira. Como foi brincadeira o rebolado do Edmundo, que o Gonçalves não reagiu. Meu caro André, a gente está falando aqui um profissional de 45 anos, até mais um pouco. O Gonçalves não reagiu, o que é da situação dele, mas outros reagem. Você já viu na Europa, que vocês gostam tanto, eu também gosto, alguns jogadores subir na bola, parece miquinho amestrado, cachorrinho amestrado de circo. Então, meu boa noite para você, amigo, e para outros que defenderam o Soteldo. Não entra nessa, não. É curada. Boa noite. Boa noite, Mário Silva. Paulo Bizarro, olha a surpresa aí. Por isso que nós começamos o programa falando de games e hoje está aqui falando de futebol com a gente. Seu boa noite, meu querido Paulo Bizarro. Vem correndo. Boa noite, Ursão. Boa noite, Mário, Rogério, galera do Max Esporte. Eu não posso falar muito, que eu acho legal a zoação, mas realmente o Soteldo exagerou. Subir na bola é abuso, não tem nada de produtivo nisso. Eu acho que o drible é sensacional, você cortar, dar caneta, tudo é sensacional. Mas você subir na bola e abusar, principalmente porque o Santos não tá com essa bola toda, né? Achei realmente bola fora do Soteldo. Valeu, Paulinho Bizarro. Agora, o boa noite é desse rapaz que está aqui embaixo, Rogério Vilela. Fizemos muitos campeonatos de soccer e futebol de areia. Ele, inclusive, é um grande jogador de futebol de areia. Rogério Vilela, aquele abraço, boa noite para você. O seu boa noite aqui no programa Max Esporte. Boa noite, rapaz. Meu primeiro boa noite vai para o Bocão, né? Que deve estar desesperado, né? Já deve estar... Né? Bocão deve estar louco. Agora, a questão da pisada lá da bola do menino, eu quero saber se tivesse o jogo 0-0, se ele ia pisar na bola, né? Depois que o jogo está decidido, é mole, né? Mas com 0-0, eu queria ver ele pisar na bola. Não tem sentido aquilo, é improdutivo, né? Porque o futebol é irreverente. O André Rizek defendeu essa questão, comparando, como ele falou aqui, o Paulinho, com a questão do Edmundo. É outro contexto. Ali é para irritar o jogador do Vasco agredir, para criar uma expulsão. Achei desnecessário, até porque ele vinha fazendo uma partida maravilhosa, né? Fez uma partida muito boa. Desnecessário que ele fez ontem. Valeu, então. Então, vou fazer o seguinte, como vocês já falaram tudo do Soteldo, eu queria saber da questão da arbitragem. Acertou ou errou, hein, Mário Silva? Ele não deveria ter dado cartão vermelho imediato para o Sebastião, o número 9, lá do Vasco da Gama, e deu um amarelo para o Soteldo. É o correto? Como é que você viu a ação do Anderson Daronco? Bom, primeiro que, veja só, eu critiquei o companheiro, mas tem que criticar o árbitro. Primeiro que ele não tinha nada que dar cartão amarelo para o Soteldo, que não está na regra isso. Fazer embaixada, bancar o cachorrinho amestrado do circo, rebolar, isso aí, a regra não diz que não pode fazer. Então, ele já errou aí. O Soteldo não tinha que levar amarelo nenhum. Errou. Acho que ele deveria dar vermelho no Sebastião pela entrada, que é uma entrada perigosa, é que não acertou. Mas era o Daronco, que conseguiu complicar um jogo lá na Arábia Saudita, quando apitou o jogo do time lá do Al-Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, que botou o dedo na cara dele. Na confusão, fica difícil saber quem e quem. Acho que faltou um vermelho. O Medel foi expulso, o Lucas foi expulso. Ele poderia ter expulsado o Sebastião e o goleiro do Santos também. Mas ele aí contemporizou e tal. O único cartão, no meu entendimento, que ele não podia dar, porque não está na regra. Não tem lá escrito que o cara não pode fazer
malabarismo com a bola, botar na cabeça, não tem isso. Isso não existe. Isso realmente não existe na regra. Mas o Soteldo também perdeu uma grande oportunidade de deixar de ser palhaço. Ô, Paulo Bizarro, não fiz uma pergunta ao Mário, porque o Mário é desse tempo, do Garrincha, mas você deve, logicamente, ter lembrado do Garrincha e tudo. O Garrincha também não fazia essas coisas, mas era mais objetivo, será que é isso? É diferente? Ele era objetivo, o Garrincha fazia um futebol alegre, ele provocava, mas era aquilo que ele fazia todo jogo. É diferente, o Ronaldinho Gaúcho também cansou de abusar da caneta, virar, dar balão, mas todo mundo sabe que ele joga assim. Esse é ele. O Soteldo não faz isso nunca. Ele fez isso pela primeira vez ali para zoar com os jogadores do Vasco e criar aquele tumulto. E o Daronco, né, para variar, deu aquela daroncada, errou feio realmente em dar cartão amarelo para o Soteldo, porque não tinha necessidade, não era esse o objetivo, e para variar, contemporizou outros vermelhos que deveria ter dado. Aquela famosa daroncada, porque realmente os juízes brasileiros são terríveis. Quando alguém começa com esse papo de o juiz roubou, os juízes são ruins mesmo, eu não acredito nem em má intenção, não, acredito em ruindade. É impressionante como é que a arbitragem brasileira é ruim. E o Daronco é um juiz que, para mim, é muito complicado, porque ele amarra o jogo, ele tenta deixar o jogo na velocidade que ele consegue correr. É horroroso. Os jogos ficam feios com o Daronco apitando. É complicado demais ver a arbitragem do Daronco e tentar julgar. Sempre é ruim. Essa é que é a verdade. Ô, Rogério Vilela, você como técnico, o técnico do Santos foi muito bem, né? Ele disse que o Soteldo não deveria ter feito aquilo, deu uma colocada de panos quentes na situação. Você como técnico de futebol, você faria a mesma coisa também? Iria em cima do seu jogador e faria uma reclamação, Rogério? Eu acho que sim, porque eu acho até que ele é um cara jovem, o Soteldo. Agora, é o que ele falou, não está na regra. Não está na regra, mas ele sabia que isso ia inflamar o jogo. Então, de uma certa forma, até compreendo o cartão que ele tomou, mesmo não estando na regra, e que causou todo esse alvoroço. Se ele não tivesse pisado na bola, feito uma gracinha quando o jogo já estava ganho, talvez os outros jogadores não tivessem escambado para a violência que foi quase que instaurada no jogo. Não chegou a ter agressão, foi mais empurra para lá e para cá, mas eu compreendo até a intenção do Daronco de dar o cartão. Mas para que o jogador entenda que isso não é legal de fazer no jogo nesse momento. É que eu estou te falando, se tivesse 0-0, ele ia fazer isso? Ele não ia fazer. Eu acho muito difícil. É difícil ser árbitro de futebol também. Fica muito, mas é difícil ser árbitro de futebol. Não é fácil. Valeu, então. Vou fazer o seguinte, paradinha no primeiro bloco, já a gente volta, vamos à capital da Europa, Bruxelas, com Paulo César Oliveira, vamos falar de Botafogo, que empatou mais uma no Campeonato Brasileiro do segundo turno, e também ainda do Fluminense, que joga amanhã a sua vida para chegar a mais uma final de Libertadores da América. Aqui o Max Esporte, sempre às 8 da noite, terça-feira, meia-noite o Repeteco, e você já sabe, né? O carrinho vermelho está chegando em 7 bom. Já a gente volta com o segundo bloco. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Valeu, amigos, voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte, sempre às 8 da noite, terça-feira, nosso encontro marcado aqui, e meia-noite o Repeteco para você aqui na TV Max, o programa Max Esporte, sempre em nome de RenTV. Comprar para quê? Alugar é muito melhor. De Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa e do carrinho vermelho. Insetbom, tá certo então? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai até a capital da Europa. Vamos começar com Paulo César Oliveira, nosso correspondente internacional, e já dando o boa noite para ele. Paulinho, fala aí do Renier.
para mim, seria um destaque do futebol do Flamengo. Foi até, começou bem. Não está bem na Europa, não, hein? Paulinho, aquele abraço. As minhas saudações a você, Carlos Borges, ao Rogério Vilela, ao Mário Silva, ao Paulo Bizarro e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Um grande jogador, ou pelo menos era uma grande perspectiva de jogador, mas que até agora faz absoluto insucesso e decepção no futebol europeu. Trata-se de Renier, meio-campista atacante do Flamengo, foi contratado na temporada 2019-2020 pelo Real Madrid, como sendo a grande esperança para formar inclusive dupla de ataque com Vinícius Júnior. Seriam dois ex-rubro-negros na frente. Mas ao contrário de Vinícius, a carreira de Renier foi um autêntico fracasso na Europa. Até agora, depois de participar na primeira temporada do Real Madrid, Renier não conseguiu se firmar. Foi emprestado na segunda temporada em 2020 e 2021 para jogar no Borussia Dortmund. Seria a chance de remontar na sua carreira e, obviamente, ter sucesso. Jogando uma temporada e meia pela equipe alemã, em 80 jogos que a equipe do Borussia disputou no período, Renier fez apenas 39 jogos. E desses 39 jogos, marcou um gol e fez apenas uma assistência. Fiasco absoluto, mas que ainda assim deu-lhe a possibilidade de tentar mais uma vez a sua sorte, indo para o Girona no meio da última temporada. O insucesso foi mais uma vez latente. Sem gols, sem assistência, Renier ficou então disponível. Voltaria eventualmente para o Real Madrid, mas em uma jogada interessante, o Real Madrid conseguiu colocá-lo no Frosinone, inclusive com a influência de Carlo Ancelotti, técnico italiano da equipe do Real Madrid, que teceu-lhe excelentes comentários, dando-lhe uma ótima referência. Mas na equipe italiana até agora foram 4 jogos sequer entrando em nenhum minuto, ficando em todos do banco, sem obviamente qualquer gol e qualquer assistência. E mais uma vez a expectativa, a perspectiva de uma temporada decepcionante para Renier, que era tido como um grande sucesso iminente e que até agora não disse ao que veio. Nem sempre você vai e faz sucesso, e como o Vinícius Júnior e outros grandes jogadores brasileiros. Mário Silva, à sua disposição, Paulo César Oliveira. Meu amigo Paulo César Oliveira, lá em Bruxelas, capital da Europa, pensando no seu Fluminense. Fluminense é internacional, tá de pensamento ligado. Mas eu quero saber mesmo, Doce Paulo, é sobre o campeonato holandês. Muito bem, Mário Silva, vamos falar sobre a Eredivisie, campeonato holandês. O Feyenoord venceu por 3-1 a equipe do Go Ahead Eagles, enquanto que a equipe do PSV Eindhoven faturou Volendam pelo placar de 3-0, e a vitória mais tranquila foi do AZ Alkmaar por 4-0 contra o Fortuna Sittard. Mas havia um jogo importante, especialmente para a recuperação do Ajax de Amsterdã, que enfrentava o Waalwijk jogando fora de casa. Esse jogo foi inclusive suspenso na sua parte final. E por quê? 3-2 era o placar em favor da equipe do Ajax. No finalzinho do jogo, o Ajax conseguiu o gol que dava a vantagem. Mas, a partir daí, houve um fato realmente lamentável. A contusão gravíssima do goleiro Etienne Vassen, da equipe do Volendam, que caiu inanimado após um choque com o atacante do Ajax de Amsterdã. No choque com o joelho na cabeça do goleiro, o goleiro acabou engolindo momentaneamente a própria língua e suspeitou-se de uma parada cardíaca. Foi levado ao hospital, o estado era considerado muito grave, o jogo foi paralisado, os jogadores não conseguiram mais voltar a campo, temendo pela vida do companheiro, que acabou felizmente se safando, passando a noite no hospital, mas ao que tudo indica vai se recuperar e voltar a jogar, talvez não na próxima rodada, mas normalmente no decorrer do campeonato. O jogo ficou suspenso, mas a vitória vai ser confirmada em favor do Ajax de Amsterdã, que vai ocupar então a 15ª posição, com um campeonato muito irregular e obviamente bem longe dos líderes PSV Eindhoven e Feyenoord. Que loucura, hein? Botam nossos queridos companheiros aqui, os nossos mosqueteiros, e a gente vai falar do Botafogo. Botafogo faz 5 pontos no segundo turno. Ele estaria na zona de rebaixamento hoje no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria falar do Bruno Lage. Ô, Rogério Vilela, você como técnico de futebol,
Como é que o técnico consegue estragar um time e começar com uma escalação completamente diferente? Você deixaria o seu artilheiro fora do jogo, como ele deixou o Tiquinho Soares no primeiro tempo, Rogério? O Borges, antes de mais nada, vou dizer o seguinte: o Reinier, ele é filho do Bruno Brasília, do Mauro Brasília, que foi um jogador muito importante no futsal nacional. E a gente torce muito por ele, mas acho que o caminho dele está sendo meio que o do Gabriel, né? Voltar meio que frustrado com o futebol. Em relação ao Bruno Lage, treinador do Botafogo, a gente comentou aqui um pouco antes de você entrar o seguinte: ele conseguiu colocar o Tietê lá na origem dele, do São Paulo, lá na lateral. Há muito tempo o Tietê não fazia isso. O Tietê, além de jogar, ele é o motor do time do Botafogo. Ele tirou o Tietê da posição dele de origem hoje, né, no Botafogo, para colocar lá de novo na lateral. Ele entrou com o menino lá, como chama? É o Bruno. Não. Gabriel Pires. Bruno Santos, não é isso? Que entrou, o jogador do meio-campo lá do Botafogo. E o conseguiu, Marlon Freitas. E não conseguiu recompor a força do meio-campo do Botafogo. E botou o craque do Botafogo no banco. Pô, não é possível que ele não tenha visto que ele está mexendo em tudo que estava dando certo. O Botafogo está perdendo a grande oportunidade de ganhar esse título antecipadamente. Eu acho difícil que o Botafogo perca o título, né? Mas o Botafogo, o treinador do Botafogo está fazendo força para que isso aconteça. Essa é a minha opinião. Eu não faria nada do que ele fez hoje. O Júnior Santos é que ele colocou, em vez de botar, e botou o Diego Costa. Meu querido Mário Silva, ele foi vaiado. Sim. Burro. Você acha que ele tem vida longa no Bruno Lage? Ora, Borges, o Bruno Lage, ele pegou o Wolverhampton, né, o time dos Lobos, lá na Inglaterra, que era treinado por um outro português, pelo Nuno. E aí tinham vários jogadores portugueses. Ele pegou e não arrumou nada, saiu. Aí o John Texton trouxe ele para o lugar do outro, que foi o Luiz Castro. Ele não teve a humildade de dar sequência ao trabalho. Hoje, ou melhor, ontem, ele deve ter baixou nele o espírito do Sampaoli. Sampaoli botou o Marinho de lateral, está hoje no Fortaleza, e fez outras invenções. E, sendo assim, ele está cavando a própria sepultura. Não acredito que vão mexer agora, mas mais uma derrota pode complicar, porque o que era muito fácil já ficou fácil e agora não está tão fácil assim, dado a proximidade dos outros clubes. Lembrando que o Botafogo ainda vai jogar com o Palmeiras e entre outros clubes. O único do bolo com que ele já jogou, que eu me lembro, foi o Flamengo. E o Flamengo ganhou. Então tem que ficar de olho. E o Bruno Lage, daqui a pouco, vai voltar para Santa Terrinha se não bobear. Ele vai jogar com o Bragantino, Palmeiras, Grêmio e ainda o próprio Fluminense, que já é o jogo de domingo. Ô Paulo Bizarro, a questão que eu faço, a pergunta para você, faço uma pergunta importante. O Bragantino, você acreditava que chegasse a essa posição? O Bragantino é um time enjoado, né? Eu não acredito que ele tenha punch para se manter ali, mas ele é um time enjoado, realmente chato de jogar, bem armado, tem jogadores inteligentes, tá com o nosso Matheus Gonçalves jogando muito, uma coisa horrorosa, mais um dos erros, muitos erros da diretoria do Flamengo esse ano, que não tem um substituto para o Arrascaeta e cede de graça o Matheus Gonçalves, que está jogando muito. Então é um time enjoado que pode chegar assim. E eu acredito ainda no Flamengo, por incrível que pareça, porque mesmo sem técnico,
é um time que tende a se acertar se tiver uma sequência de bons resultados. Então, acho que a posição do Botafogo ainda é tranquila, em tese, mas já começa a querer paçoca. O Bruno Lage está fazendo uma força danada. Eu não teria como não escalar o Tiquinho, a não ser que ele tivesse com as pernas quebradas, porque é o melhor jogador do time e ele conduz o time o tempo inteiro do Botafogo. Eu acho que ele errou em tudo. Ele realmente é como o Mário falou. Ele ficou com inveja do Sampaoli e resolveu fazer uma troca. Tirou tudo que estava funcionando. O Tietê, que funciona muito no meio campo, botou para lateral, alterou a posição do Eduardo. Ele fez uma confusão danada e não para nossa sorte, para galera do Flamengo ter felicidade, torcendo muito, nós estamos aqui rindo à toa, porque o Bruno Lage está querendo entregar a paçoca realmente, está fazendo uma força danada. Sampaoli É isso aí. alvinegro. O que é, Rogério? Nosso Sampaoli alvinegro. É verdade. Tá bem por aí. Vamos fazer o seguinte, porque o nosso querido Paulo Bizarro está fazendo um filme aí, ele precisa ajeitar tudo lá, ele muda uma sala, vira um quarto, o quarto vira um banheiro, é coisa de cenógrafo conhecido, nosso Paulo Bizarro, e ele precisa também eliminar as baratas. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Valeu, agora é hora de falar do grande jogo Fluminense Internacional que acontece no Beira-Rio. Fluminense tentando chegar a uma final da Libertadores da América, né? Ô Mário, você... Oi. Foi ousado o Fernando Diniz no primeiro jogo. Será que você acredita que ele será ousado de novo ou ele vai esperar o Internacional vir para ele contra-atacar? Eu ia dizer um ditado que eu não posso, senão eu vou ser censurado. Mais ou menos quem tem medo, é um negócio parecido com isso. Olha, é o seguinte, eu estava assistindo domingo, um programa na Coirmã TV Bandeirantes, e o Elias Júnior, nosso velho companheiro, pai bola, prometeu, em frente às câmeras, que amarraria os sapatos do treinador Cudê, lá do querido e doce Internacional, se o Inter fosse campeão. Eu não confiaria tanto assim, porque mesmo cedendo o empate, com a situação do Cano sempre muito diligente nos gols, um toque só ele coloca lá dentro, a presença de área importante, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Internacional jogando em casa, não tem vantagem, porque o empate leva para os pênaltis, quem vencer leva, mas o Fluminense não pode tomar como base o jogo com o Cuiabá, porque ele botou um time mesclado, mais para reserva. Tem que saber quem vai jogar e quem vai não jogar. O Samuel, o lateral, não joga, né? Tá. O Samuel não. Samuel Xavier. E esse é uma peça importante no time. É muito importante. Às vezes o Diniz dá umas invenções também, né? Lembrando que o Marcelo não marca ninguém. É uma outra situação. Você tem que fazer um esquema para trabalhar com o Marcelo, que não marca. Aliás, o Marcelo nunca marcou bem. Mas havia um esquema montado para ele no Real Madrid e ele brilhou intensamente. Acho um jogo muito difícil. Mas eu queria, Rogério, que você analisasse esse jogo Internacional e Fluminense que acontece amanhã no Beira-Rio, às 9h30. Como é que você está vendo o Fluminense e o Internacional para esse jogo? Eu sinceramente, eu acho que o Fernando Diniz não vai mudar a forma dele de jogar. Ele vai marcar lá em linha alta, lá como eles gostam de falar hoje, né? Marcação sob pressão, como era no nosso tempo, né? E o Samuel, que não joga, ele realmente vai fazer muita falta. E eu espero que o Guga
que vai jogar faça a partida que fez no segundo tempo contra o próprio Inter aqui no Maracanã. O Guga, ele jogou muito bem e eu acho que se ele fizer a partida que ele fez, eu acho que vai ajudar bem o Fluminense. Mas esse negócio de apostar que amarra o sapato do fulano, que o Internacional tivesse pouca chance, isso aqui é futebol. Haja visto o que aconteceu hoje no Engenhão, né? Todas as fichas apostadas no Botafogo e o Goiás foi lá e tirou um pontinho importantíssimo do Botafogo. Então amanhã eu não arrisco resultado nenhum. E vamos torcer para o time do Rio, né? Vamos torcer para o time do Rio. É isso aí, com certeza. Paulo Bizarro. Não sei o Paulinho, né? Eu vou torcer porque eu tenho muito amigo tricolor, mas o Paulinho não está com cara que vai torcer para o Fluminense. Não, tem. Mas o Fluminense, quem merece mais? O Fluminense ou o Inter chegar a essa final? Olha, jogo encardido, dois times que sabem jogar bola, fizeram um primeiro jogo, foi espetacular, foi um bom jogo, com muita emoção, um jogo gostoso de ver, gostoso para quem não torce para o Fluminense, inclusive nem para o Internacional, bom de ver, e eu estou torcendo pelos pênaltis como sempre. Tá certo. Olha aqui, tá todo mundo torcendo esse segundo bloco. Voltamos já com o terceiro e último bloco do programa Max Esporte na TV Max, aqui sempre às terças-feiras, 8 da noite e meia-noite, o nosso repeteco. E olha, Bye Lixo tá chegando para fechar esse segundo bloco. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye lixo, bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye lixo, bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, amigos do esporte. Voltamos, terceiro e último bloco do programa Max Esporte TV Max. Você deve estar com saudade, né? Ricardo Mazella vai estar comandando a partir da próxima terça-feira, de volta depois de um mês. Estará voltando aqui para comandar o programa Max Esporte. Sempre em nome de Rem TV. Comprar para quê? Lugar é muito melhor. Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E o carrinho vermelho da Insetbom. Aí os nossos queridos amigos. Estamos agora voltando, sabe onde? Para Bruxelas, a capital da Europa. Bota o Rogério Vilela aqui ao meu lado, porque, meu querido Rogério Vilela, vamos perguntar juntos, porque o Paulo César Oliveira vai trazer a Champions League. Depois eu queria que você desse um toquinho sobre a Champions League. Vamos perguntar. Paulinho, responde aí para o Rogério Vilela como é que está essa Champions League. É isso aí, Rogério Vilela, Champions League super atraente na próxima quarta-feira, com os grupos E, F, G e H, com trocas de líderes possíveis, dependendo dos resultados. Vamos então ao grupo E com grande competitividade. O Feyenoord está na frente, mas o Atlético de Madrid, que é o segundo colocado, vai enfrentar justamente no seu estádio, o estádio municipal, o líder, o Feyenoord. Uma vitória da equipe do Atlético a coloca automaticamente na liderança da competição. No grupo F, a situação é muito parecida. O Paris Saint-Germain é o líder, tem 3 pontos. Na segunda posição, o Newcastle da Inglaterra. Mas o duelo vai ser justamente no terreno do Newcastle, entre Newcastle e Paris Saint-Germain, com uma vitória dos ingleses, colocando-os automaticamente na liderança do grupo. No grupo G, uma situação também bem interessante. Red Bull Leipzig, que vai enfrentar a equipe do Manchester City, sendo que as duas equipes têm 3 pontos e, obviamente, o vencedor vai ser automaticamente levado à liderança do grupo na competição. A mesma situação vive o grupo H, onde Porto e Barcelona repartem a liderança. Shakhtar Donetsk pelo placar de 3-1. Ambas as equipes têm, por isso, 3 pontos e o duelo de amanhã no Estádio do Dragão promete ser efervescente para a disputa da liderança no Grupo H. O que você está gostando da Champions League, hein, Rogério Vilela? Qual o time que você está gostando? Você acha que o Real Madrid vai chegar? Barcelona, PSG, Bayern? E aí?
Real Madrid, eu sempre Real Madrid, mas eu tenho uma questão aqui para perguntar, que é a seguinte: como é que a Europa está vendo essa questão do Vinícius Júnior não ter sido indicado entre os melhores jogadores? Eu acho que isso aí foi, sinceramente, muito abaixo da crítica. Acho que tem uma questão política envolvida nisso, até porque o futebol que ele apresentou nesse último ano encantou o mundo inteiro, e eu quero saber como é que isso ficou aí na Europa, como é que as pessoas viram isso. Depois ele responde a você, a gente vai discutir esse assunto. Deixa eu chamar o Paulinho Bizarro, tirar o Vilela, traz o Paulinho Bizarro, porque o Paulo César Oliveira quer saber o que o Paulinho Bizarro vai falar para ele. Pergunte aí, Paulinho Bizarro, esse é o cavalinho. Grande PC, saudações flamenguistas. Eu queria saber, PC, como é que está o restante do futebol pela Europa nessa semana? Como é que está isso? É isso aí, Paulo Bizarro, depois da Champions League, Europa League, Conference League no meio de semana e também dos campeonatos nacionais no fim de semana, eis que a Europa vai parar uma semana, já que haverá as eliminatórias do Campeonato Europeu de 2024, cuja sede vai ser na Alemanha. São 10 grupos e 2 seleções se classificam por grupo, totalizando 20 seleções, mais a anfitriã, que é a Alemanha, estão classificadas. Depois, há mais 3 vagas que vão ser disputadas entre os 3 melhores colocados dos grupos, os 3 melhores terceiros colocados dos grupos, contra os melhores classificados da Liga das Nações, que vão fazer um play-off final para que saibamos quais serão as 3 últimas seleções classificadas para o Euro 2024. Neste fim de semana, no próximo fim de semana, já algumas seleções despontam com boas possibilidades de classificação, como é o caso de Portugal. Portugal, que está no grupo J e que pode conseguir já a sua classificação, já que tem 18 pontos, é absoluto totalista, tem 6 jogos e 6 vitórias, e com mais uma vitória pelo menos, Portugal vai carimbar o passaporte para estar na Alemanha. Outras seleções que estão também bem cotadas, a seleção da França está realmente com boas perspectivas, está no grupo B. A seleção da Escócia no grupo A faz uma surpresa e também tem boas perspectivas, já tem 15 pontos ganhos. E, obviamente, contando também com a seleção, é o grupo H, que tem a Eslovênia e a Dinamarca com 13 pontos na frente, mas que tem a Finlândia e o Cazaquistão com 12 pontos, repartindo então o terceiro lugar neste grupo muito complicado, para que saibamos as 2 seleções classificadas para a fase final do Campeonato Europeu. Ponto final por hoje, as nossas saudações a todos, marcando um próximo encontro para o próximo final de semana. E você, como sempre, conosco, direto aqui de Bruxelas, a capital da Europa, neste Max Sport, na TV Max. Valeu, Paulinho. E o Rogério Vilela estava colocando a questão política, né? A gente vai falar do Flamengo, dessa questão política para se resolver. Ter um técnico até 2024, coloca a galera aqui, Mário Silva, colocar ele até o final de 2024 em função, logicamente, do mandato do Landim, né? Como é que você vê essa questão? Dá para o técnico consertar tudo, arrumar a casa nesse 1 ano e meio? Olha, Borges, com o elenco que o Flamengo tem, se o cara não conseguir consertar, desiste de ser treinador. Eu acredito que o Flamengo não é que o jogador estivesse jogando de má vontade, que vai jogar para perder dinheiro, mas não estava à vontade para jogar com o São Paulo. Ele mesmo disse agora que ele não conseguiu implementar aquilo que ele queria e não consertar o que estava errado. Então, passou. O treinador tem condições de, em um ano e mais os meses que faltam para terminar, outubro, novembro, dezembro, acertar o time. Porque o time tem jogadores importantes, titulares e reserva. E ainda vai contratar. Provavelmente na próxima janela, o Flamengo vai contratar. O Flamengo usava muito antigamente essa tática, quando o time ia mal e tal, contratava um jogador para acalmar a torcida. Mas provavelmente vai contratar e pode perder alguns jogadores. Pena que às vezes solta jogadores como soltou o Matheus França e de repente falta um outro e aí fica fazendo falta, porque é um balcão de negócios. Indubitavelmente entra dinheiro, mas sai dinheiro também. Mas eu acho que o treinador que assumir dá para acertar
o time, ainda esse ano. Ô, Rogério Vilela, você como lida com o jogador, logicamente não é igual o jornalista, está vendo de fora, o torcedor está vendo de fora, mas quem lida com o jogador sabe o que pode estar havendo em relação ao grupo. A questão de, por exemplo, já ganhou tudo e acomodou, deixaram muito frouxo, o técnico deixou, a diretoria, o que você acha no Flamengo? Eu acho que você tocou num ponto aí que é fundamental, né? Primeiro, difícil é acertar o time do Ibis, que não tem dinheiro, né? Não tem jogador. O time do Flamengo com 1 bilhão, como é que o cara não vai conseguir acertar, Borges, Paulinho? Como é que não vai conseguir acertar? Tem tempo sim para acertar. Eu acho que o que falta aí é exatamente o que você falou. Os caras já ganharam tudo, né? Tem que novamente criar uma nova motivação, um novo nicho, uma nova perseguição, mostrar para o cara, você ganhou uma, mas se você ganhar 2, você vai ficar mais famoso ainda, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Então a motivação é mostrar para o cara que vencer sempre, vai tornar o cara maior. E é difícil ter relação com o jogador. O Sampaoli, as pessoas dizem o seguinte, que ele era difícil de dar bom dia, boa tarde, boa noite. O jogador gosta de carinho também. Né? Não é que você vai lá e paparicar o jogador o tempo todo. Não, mas um certo afeto. E o Sampaoli é uma pessoa difícil de lidar, todo mundo está falando. Mas eu acho que o principal para o Flamengo voltar a alcançar as vitórias é criar uma motivação de objetivo. Ter um foco à frente e dizer, se vocês conseguirem isso, vocês vão ser muito maiores do que vocês já são hoje. Esse é o grande problema do Flamengo hoje. É difícil motivar quem já ganhou tudo. Isso. E aí, Paulo Bizarro, como é que você vê esse 1 ano e meio de um novo técnico? Ele vai ter esse tempo ou vai precisar de uma limpeza geral? Ou essa limpeza é a questão só numa motivação e não limpeza? Eu acho que não é limpeza, não. Eu acho que o elenco é muito bom. O time é muito talentoso, mas a diretoria de futebol esse ano teve uma das atuações mais catastróficas eram ter uma diretoria de futebol, acho que no mundo. Desde o planejamento lá do ano passado, das férias para os jogadores, a saída do Dorival, trataram o Mundial como se fosse o Florida Cup, um torneio amistoso, não teve mobilização de jogadores. E erraram de novo, botando um técnico posicional, que é o Vitor Pereira, depois o Sampaoli, sabendo que já não tinha dado certo isso com o Paulo Souza. A grande mérito do time do Flamengo de 2019 é a grande movimentação. Foi isso que o JJ enxergou no time. Ele sabia que eles talentosos na frente e que trocam por talento e por intuição de posição com muita facilidade, se enlouquecia os adversários. E o técnico posicional acaba com isso. Ele engessa o time e faz do time do Flamengo um time comum, fácil, uma presa fácil. A defesa do Flamengo sempre foi ruim. No tempo do JJ também era ruim. Só que ele atacava e ganhava, fazendo muitos gols. Tomava 2, 3 e fazia 5, 6. Essa que era a diferença. E o Gabigol não deixou de saber jogar. Ele está em uma fase, mas é porque a engrenagem, ele fala isso e eu acredito muito. Não acho que seja uma desculpa, não. A engrenagem não funcionou porque o Gabigol nunca não funcionou na seleção com o Tite. Eu espero que se o Tite vier, ele veja isso, porque o Gabigol não é um centroavante clássico. Ele é um jogador atacante que consegue se mexer muito bem. O principal mérito do Gabigol é o posicionamento, fazer um facão tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Ele sabe se posicionar para receber uma bola. Ele se entrosa muito bem com o Bruno Henrique, porque eles trocam de posição muito rápido, e isso faltou. E aí faltou a diretoria de futebol entender o elenco que ela tinha na mão e insistir no técnico posicional. Ele também é um técnico posicional, além de ter esse problema grave. Isso já vem lá da seleção argentina, já se sabia disso, que a seleção falava com ele. E como é que você bota ele? E ainda tem o Pedro, que ali era claro que tinha que sair o São Paulo, que não tinha mais possibilidade de dar certo, e insistiram nisso. Então, se o Flamengo está mal esse ano, tem muito, mas muito mesmo, da diretoria de futebol, que errou tudo. Espero que comece a acertar. E o Tite é um técnico inteligente, não é o meu favorito, pode
ter certeza, como torcedor, não é o meu favorito, e muitos torcedores do Flamengo também não o consideram, mas não tem como negar que ele é talentoso, sabe gerenciar um elenco e tem essa visão de como é que os jogadores devem se posicionar. Então eu acredito que se souberem explorar esse elenco, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, o próprio Pedro, do meio o Flamengo é um... E se deixar os caras jogarem, eu acho que o Flamengo ainda belisca o Botafogo aí nesse brasileiro. Muito craque, hein? Vamos fazer o seguinte, eu não sei quem vai limpar a área, se é bom ou bye-bye lixo, mas os dois limpam a área. Quem é, hein, meu querido Matheus? Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye-bye lixo, bye-bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye-bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye-bye lixo, bye-bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Vale. Ô, Rogério Vilela, fala um pouquinho do encontro que teve. Nós estamos passando as imagens, as fotos que você mandou, as imagens. O encontro que você teve foi de treinadores, é isso, Rogério Vilela? Não, foi no sábado. Sim. Existe a associação de ex-atletas de futsal do Rio de Janeiro. Atletas dos anos 60, 70, 80, 90, 2000. Inclusive o Serginho Paiva, não sei se vocês conhecem, foi também. Foi do Vila Isabel, daquele timaço. Então, a associação faz uma festa todo mês e homenageia alguns atletas que foram importantes nas suas gerações. E a gente tem uma pelada com churrasco. Então, se vocês quiserem se divertir todo mês numa boa pelada, num bom churrasco e ver jogadores que foram fantásticos alguns anos atrás ainda conseguirem jogar, foi uma festa assim. E a gente ajuda pessoas ainda, porque, por exemplo, nós fazemos determinadas ações, alguns atletas com alguns problemas de ordem financeira, de ordem de saúde, e a gente tem dentista, tem médico, então a gente faz esse encontro e eu acho que é muito bacana, né, a gente ter memória. Com certeza. Porque é difícil no nosso Brasil a gente lembrar das pessoas que foram grandes. Quem desses garotos mais novos já escutou falar do Aécio, do Tamba, do Almir, tanto olha o homem, o Serginho Paiva, e falam que foi o Falcão, né, da época dele. Então, é legal encontrar esses caras e para mim é um prazer. O Serginho, eu vi jogar, foi um dos maiores jogadores de futsal que eu vi jogar, jogou num timaço do Vila Isabel, que tinha Écio, Giso, o goleiro Augusto, que foi do Grajaú, e por isso, e por ter um título de benemérito do Grajaú, não enfrentava o Grajaú, e o Serginho depois foi para o Palmeiras, também eu vi jogar também, do América, enfim, grande jogador. O Serginho jogava uma bola impressionante. Sérgio Sapo foi. O Sérgio Sapo foi sensacional. Agora, para o final do programa, eu quero saber o seguinte, palpites, que aí, meu amigo, daqui a pouco tem Corinthians e Fortaleza no Castelão. Mário Silva, e aí, Fortaleza e Corinthians, quem passa para a final da Sul-Americana? Quem é o brasileiro? Para a tristeza dos meus manos, eu acho que vai passar o Fortaleza. E aí, Paulinho Pizarro? 2-0 Fortaleza. E aí, Rogério Vilela, quem passa? Eu vou na força do Corinthians. Né? Eu acho que tem história é história. Ajuda muito nessa hora. Paulinho Pizarro, Palmeiras e Boca no Allianz Parque na quinta-feira. Passa quem, Paulinho Pizarro? Jogaço, eu acho que passa o Palmeiras, mas nos pênaltis, sofrendo muito. É assim, Mário? Vai ser assim? Olha, eu gosto sempre. Quando é o meu time, eu gosto sempre de pênaltis, né? Da emoção. E quando eu comento, por exemplo, o jogo do Corinthians, pode ir para os pênaltis também. Mas eu acho que o Palmeiras vai vencer, porque o Boca, que acabou de levar uma sapuletada em casa do River Plate,
não vai ter bola para segurar, mas vai dar Palmeiras 2-1. Rogério Vilela, e aí? Palmeiras ou Boca? O Boca levou uma chapuletada porque também não jogou com o time titular, né? Poupando o jogador. Também, né? Mas olha, eu vou te falar. Também tem isso. Lá dentro, eu vou te dizer que o Abel vai infartar. Eu acho que o Boca vai ganhar. Agora, Inter e Fluminense. Rapidinho, meu querido Paulo Bizarro. Vai dar o quê? Inter e Fluminense, quarta-feira, no estádio da Beira. Jogo encardido, 1-1 no tempo normal. Inter leva no pênalti. Para você também, Rogério Vilela? 1-1 também? Pênalti ou vai dar Fluminense direto? Eu vou torcer para o Fluminense ganhar direto em homenagem ao meu amigo Lauro Araújo, que você deve conhecer muito bem. Você, Mário? Inter e Flu. Eu diria o Denis Menezes, grande Denis, o Fluminense é o Rio na Libertadores. Eu acho que vai empatar, vai para os pênaltis, e nos pênaltis nós teremos uma disputa de grandes goleiros, mas vai dar Fluminense. Valeu. Obrigado, Rogério Vilela. Obrigado, meu querido Paulinho Bizarro, Mário Silva. Fim de papo aqui no programa Max Esporte, sempre na TV Max, às terças-feiras, 8 da noite, enquanto marcado também à meia-noite com o Repeteco, tá certo? Você já sabe, o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom.